Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem, fiquem à vontade na seção dos comentários. Gostaria de agradecer a todos aqueles que se inscreveram no meu canal recentemente, que comentaram, justamente voltando a dar esse apoio, ao meu retorno aqui no YouTube. Eu fico muito grato. Gostaria também de pedir a todos que, se possível, querem dar esse apoio, deixem o vídeo rodando um pouco, já que o algoritmo do YouTube acaba entendendo a visualização quando você deixa rodando o vídeo um pouco, né? Mas desde já eu fico muito grato a todos que me apoiaram nessa volta. E nesse segundo vídeo eu pretendo me deter um pouco mais na filosofia do Eric Feiglin, fazendo alguns comentários sobre um artigo dele, um dos últimos artigos que ele escreveu, chamado Quod Deus Dicitur. Os meus comentários nesse vídeo, eles não pretendem ser exaustivos. Eu vou tentar, inclusive, simplificar ao máximo a minha linguagem, até porque, como eu falei no primeiro vídeo, o meu objetivo não é acadêmico, é mais reflexivo, é mais empreender uma reflexão em cima do Feiglin e de como a filosofia dele pode nos auxiliar na época que nós estamos vivendo. Esse artigo, o Quod Deus Dicitur, é um artigo que, pelo contexto no qual ele foi escrito, é muito tocante para mim. Por quê? Inclusive, sempre lembrando, essa é a edição que eu estou usando para comentar, que é da Realizações, Ensaios Publicados. É muito bom. Ao final no início deste artigo, existe uma pequena nota que comenta que o Feiglin escreveu esse artigo, bem como o livro Em Busca da Ordem, todos os nomes de 1985, quando ele já estava num estado muito debilitado de saúde. A saúde dele já estava muito debilitada, e ele só conseguiu terminar graças ao editor, Paul Carigella, e graças à ajuda da esposa dele, Alice Feiglin. Então, é muito tocante ver como um escritor nunca estava sozinho. Ele nunca estava só, sempre tinha pessoas ali apoiando ele, assim como existiam muitas pessoas atacando ele também. Inclusive, nesse contexto, a gente pode comentar um pouco em cima do porquê que ele era tão atacado. Bom, esse artigo dele, ele me chama muita atenção, inicialmente pelo título, que significa daquilo que se diz de Deus. Esse título ele vem de um artigo da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. E o tema principal desse artigo, ou melhor dizendo, desse ensaio meditativo, é o Eric Feiglin refletindo sobre, primeiro, a busca do homem em direção a Deus e como essa busca ela se articula com a própria palavra de Deus. Para a gente entender isso aqui, eu vou colocar da seguinte forma. Quando nós estamos nos relacionando com os objetos ao nosso redor, como um celular, um óculos, nós podemos analisar esses objetos, nós podemos mensurar características desses objetos, nós podemos enunciar conceitos, palavras acerca desse objeto, porque eles são exteriores a nós. Só que fica totalmente diferente quando nós falamos da própria realidade. Por quê? Porque quando a gente fala realidade, quando a gente fala essa palavra, nós tendemos, naturalmente, a conceber uma realidade na qual nós somos espectadores objetivos, pragmáticos, separados da realidade, que podemos analisá-la como um objeto, como se a nossa consciência não estivesse imersa na realidade. E a mesma coisa acerca de Deus. Quando nós falamos a palavra Deus, nós estamos enunciando um conceito, estamos enunciando uma série de características acerca desse objeto. E isso é um problema. Deus não é um objeto.
A realidade não é o objeto. Então, quando nós enunciamos conceitos, palavras, expressões, nós temos que lembrar que essas palavras, essas expressões, elas são mediações linguísticas usadas pela consciência para evocar um mistério, como o Feiglin comenta nesse artigo. Senão, nós podemos correr o grande risco de fazer o que ele comenta ao longo desse artigo, que é a hipostasiação do símbolo. O que significa essa palavra? Hipostasiação basicamente significa você tornar autônomo algo que não é autônomo. É você tornar aquilo com uma substância quando aquilo não tem uma substância. Um exemplo bem prático que eu normalmente costumo falar para pessoas. Quando nós falamos que Deus é um juiz, nós estamos utilizando uma linguagem analógica, uma linguagem simbólica. Por quê? Porque um juiz, ele é uma figura da realidade humana, que nós temos na nossa realidade humana no âmbito jurídico. E um juiz, ele é uma posição de uma figura humana que vai empreender uma série de determinadas atitudes e uma relação com a pessoa, conosco, no caso, quando nós nos colocamos na posição do réu. Então essa figura, ela tem uma série de características e conceitos. Só que quando nós dizemos que Deus é um juiz, nós temos que tomar muito cuidado para não esquecer que é uma linguagem simbólica, ou seja, Deus não é literalmente um juiz. A figura do juiz não exaure a figura divina. Ela é utilizada apenas para destacar que Deus atua na nossa vida como um juiz, simbolicamente. Ou seja, determinadas ações divinas para com o homem são semelhantes à de um juiz, não iguais. Certo? Só que aí entra o grande problema. Até quando nós falamos sobre Deus, nós estamos, sem perceber, empregando a imagem de um sujeito que é independente de nós, que é separado de nós, que é exterior a nós e que pode ser analisado, podem se formular determinadas palavras e conceitos para falar dele. Só que não é assim que funciona. Deus não é um sujeito separado de nós. Deus, ele habita em nós. E como diz na carta de São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Olha aí, foi só falar. Até um trovão aqui que está chovendo bastante. Mas enfim, voltando. Então, quando nós empregamos essa linguagem, é muito fácil nós coisificarmos. E esse é um dos pontos que o Feiglin se detém nesse artigo, que a coisificação linguística, ela acaba limitando e podendo correr um grave risco nessa experiência participativa da ordem do ser, que é uma expressão que ele utiliza muito na parte da filosofia da história e na filosofia da consciência, que é o eixo no qual esse artigo se articula, que é justamente nós termos essa consciência de que quando nós usamos essas expressões, nós estamos utilizando a linguagem simbólica. Ah, Henrique, isso significa que eu não posso utilizar estas expressões? Não, até porque é a linguagem que nós temos para expressar elas. O que nós não podemos fazer é justamente essa hipostasiação, é torná-las autônomas, é tomá-las como literais, é nos limitarmos a nossa experiência com o divino a esses conceitos. Deus está para além desses conceitos. Como diz inclusive a teologia negativa, Deus, ele é tudo aquilo que você não pode conceitualizar e estreitar nos seus laços racionais. Então, nesse artigo, o Feiglin vai comentar, em particular, 3 autores. 2 dos quais eu vou me deter nesse vídeo, e o terceiro eu vou comentar no próximo vídeo, para não deixar o vídeo muito longo. Nesse primeiro vídeo eu vou comentar sobre como o Feiglin analisou os esforços de Santo Tomás de Aquino e de Santo Anselmo da Cantuária, quando eles utilizaram essa expressão linguística
do que eles poderiam dizer de Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que, como ele destaca no artigo, quando Santo Tomás de Aquino e quando Santo Anselmo de Cantuária eles elaboraram esses textos, eles estavam diante de um contexto histórico concreto. O que significa? Significa que eles estavam lidando com uma realidade concreta ao redor deles e estavam respondendo essa realidade concreta. A realidade concreta de Santo Tomás de Aquino, por exemplo, é a escolástica medieval, a harmonização entre fé e razão, aquilo que seria a experiência noética e a experiência pneumática. E, no caso de Santo Anselmo de Cantuária, era a resposta a Gaunilo, que comentava, que dizia que não existe Deus, né? Então, eram contextos diferentes. Bom, um dos pontos que eu acho muito interessante, que ele vai empreender nesse artigo, inclusive botar meus óculos aqui para ler, né, é que cada uma dessas respostas, elas podem acabar sugerindo um debate infinito. Um debate infinito em cima de uma questão. Porque, por exemplo, quando Santo Tomás ele, articula na Suma Teológica as 5 vias, ele está ali também empreendendo uma linguagem simbólica. Ele está aí articulando 5 provas da existência de Deus. Só que empregar o termo prova para a existência de Deus também é difícil, porque até a noção de prova ela evoca um testemunho empírico da realidade concreta, né? Então, o que nós notamos nesse artigo é um esforço muito grande de Santo Tomás de equilibrar esses conceitos de modo que ainda não se perca a experiência fundamental divino-humana. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso utilizar a palavra prova para um crime, por exemplo, eu vou ter aí uma série de evidências que vão, entre aspas, provar os nexos causais entre aquelas evidências e o sujeito do crime. Agora, provas da existência divina, como o próprio Santo Tomás emprega ao longo da Suma e como o Fegel comenta, elas apontam para um mistério. Elas apontam para sugestões de que a realidade ela precisa, por exemplo, de um motor imóvel. Ela precisa de algo que sustente os acontecimentos na realidade. Só que essas provas elas dependem que se aceite determinadas premissas. É preciso que se aceite, por exemplo, que as coisas precisam retomar um motor imóvel. É preciso que se aceite, por exemplo, que algo não pode se mover por si mesmo. Certo? É preciso que se aceite que existe uma causa primeira e uma causa final. Então, nesse quesito, se o sujeito ele nega esses pressupostos, automaticamente as provas da existência de Deus, o argumento racional, ele deixa de fazer sentido. E aí que entra um ponto muito particular. Se o sujeito ele nega esses pontos, ele começa a encarar o debate acerca da existência de Deus como se fosse um debate racional em cima de um argumento qualquer. E isso acaba viciando a questão, como se debater acerca da existência de Deus fosse alterar que Deus existe ou não. Como se eu precisasse convencer o meu interlocutor acerca da evidência de um fato, acerca da evidência de uma realidade concreta, sendo que essa realidade concreta, ela por si só se impõe. Como o próprio Feiring comentou, as experiências de transcendência, elas são o marco da história humana. Elas fazem parte de cada ser humano. A partir da hora que o indivíduo ele nega essas experiências de transcendência, você cai um nível no debate. Você cai um nível porque você passa a ter que querer provar, como posso dizer, o óbvio.
É óbvio que isso aqui é uma parte constituinte da existência humana, essas experiências de transcendência. E para ele, como ele analisa ao longo do artigo, você argumentar acerca de Deus como se fosse um objeto no qual você estivesse enumerando uma série de conceitos, você já reduziu Deus de alguma forma. Indo para a nossa realidade mais concreta, nós fazemos uma série de enunciados acerca de Deus. Nós dizemos, Deus é isto, Deus é aquilo, Deus age assim e assado. Só que cada um desses enunciados está, de alguma forma, conceitualizando Deus. E, de certa forma, está limitando Deus. Por quê? Porque eu estou fechando uma realidade do ser num conceito da minha experiência, ou num conceito que nem eu tive experiência, mas que eu absorvi a partir de uma filosofia, de um escrito. E quando nós fazemos esses enunciados, ou quando nós os lemos numa filosofia, nós temos que ter em mente o seguinte: eles fazem parte de uma experiência particular de um indivíduo que está ou apontando para um mistério da ordem da realidade e está tentando encapsular, não no sentido negativo, mas no sentido de transmitir uma verdade, ou, em alguns casos, se trata de uma experiência desordenada do sujeito que tenta comunicar essa experiência particular desordenada a partir desse enunciado. Por exemplo, um sujeito que fala Deus é injusto, Deus é limitado ou Deus não existe. Ali há mais experiência particular de um indivíduo do que uma constatação empírica. E é uma coisa que nós observamos muito, por exemplo, num fenômeno dos neo-ateus de internet, naqueles que tentam reduzir a questão da existência divina com a pergunta do tipo, se Deus existe, por que há tantas crianças que passam fome, ou por que eu sofro? E por mais que seja doloroso que essas coisas aconteçam, que essas coisas existam, levantar esse argumento não adianta de nada. Por quê? Porque eles são argumentos de experiência particular. Eles não invalidam a existência divina. Eles não invalidam o debate acerca disso. E, na verdade, ter um debate acerca disso já é um fator limitante. E durante esse artigo ele comenta que um ponto interessante aqui, que eu gostaria de ler. O símbolo do ego sum divino, ele é parte da consciência exploratória, que se aproxima do símbolo da fé como a resposta a uma inquirição que surge das experiências particulares da realidade. O ego sum, ou seja, o eu sou, aquela famosa frase que Deus fala a Moisés, eu sou o que sou, né, em Êxodo, simboliza o polo necessário de uma realidade que, em sua particularidade fenomênica, é experienciada apenas como contingente. O que significa isso que eu acabei de ler? Inclusive, assim, é muito comum as pessoas elas têm às vezes uma dificuldade de ler o Feiglin, de conseguir meditar nos artigos dele, porque a linguagem pode muitas vezes parecer hermética, fechada, uma vez que ele vai utilizar uma série de palavras conceituais dentro do seu vocabulário que quando elas não são compreendidas, a pessoa não entende nada do que ele está falando. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a articulação linguística dessas expressões, ela surge a partir de uma experiência particular, como eu já falei. E ela tenta manter a tensão entre uma consciência humana que testemunha uma realidade transcendente. E tenta articular isso na linguagem, na expressão. Expressão essa que sempre vai ser limitante, que sempre vai, de algum modo, deixar de lado um outro aspecto. Então, por exemplo, o Feiglin, ele tem críticas particulares à teologia dogmática, à teologia institucional, por exemplo, das igrejas. Tem uma crítica particular aos filósofos da modernidade, porque, na concepção dele, tanto a teologia especulativa dogmática quanto os filósofos da modernidade, eles caem no mesmo erro, em diferentes graus, que é a reificação dos símbolos, que é também
o problema da hipostasiação simbólica, ou seja, você tomar essas expressões particulares que apontam para uma experiência mais profunda e encerrar elas naquilo. Seria o que eu poderia chamar de idolatria do conceito. Idolatria do conceito, ou seja, você deixar de perceber que essas expressões elas são simbólicas, elas apontam para uma realidade mais profunda. Mas a idolatria do conceito, ela encerra toda a realidade particular naquela expressão conceitual. Então, nós temos que compreender, em particular, por exemplo, o posicionamento do Frege, o posicionamento da teologia dogmática e as limitações que cada um encerra. Por exemplo, a crítica que o Frege faz, ela não é contra a igreja, ela não é contra a teologia especulativa e dogmática. Ela é mais contra o vício das pessoas em pegar essas expressões e limitar a experiência espiritual a elas. E claro que ele pode apontar, sim, de fato, como ele fez em alguma das suas obras, que alguns teólogos eles incorrem muito nesse problema. E aqui, é claro, a gente tem que ter uma separação entre teologia e filosofia. Por quê? Porque na concepção do Frege, e é uma concepção que eu tendo a concordar, a filosofia, quando ela é analisada, ela tem que ser analisada por si. E não como eu posso dizer, uma serva da teologia. Porque senão acaba acontecendo uma confusão linguística muito grande. E isso não quer dizer que a teologia seja invalidada, mas que é preciso ter uma certa separação na hora de analisar essas frases. Então, por exemplo, quando o Frege faz essas análises, eu encaro a sua análise como um filósofo. Ou seja, como alguém que está tentando entender o status questiones da situação. E não como alguém que está invalidando a religião. E quando ele comenta sobre isso, é óbvio que ele vai fazer algumas críticas a determinados teólogos da igreja, por exemplo, assim como ele fez a determinadas teologias protestantes, como, por exemplo, Lutero e Calvino, né? Então, é perfeitamente normal que ele tenha esse posicionamento. Ele compreende, entretanto, que a função do dogma, a função que a teologia dogmática ela recebe, é proteger a verdade. A concepção de dogma por Frege é justamente que o dogma ele é a expressão conceitual e concreta que se faz para encapsular aquela verdade e poder transmiti-la. Por quê? Porque, vamos pegar, por exemplo, os apóstolos. Os apóstolos eles tiveram uma experiência concreta com Cristo, que eles estavam lá. E para eles transmitirem aquilo para gerações seguintes, eles não podiam fazer com que muitas pessoas tivessem a mesma experiência. Porque as pessoas já não iam estar com Cristo, presencialmente ali, da mesma forma que eles estiveram. Então eles tinham que transmitir aquilo de uma forma. E aí surge a necessidade de criar o dogma. Com o passar do tempo, por exemplo, a igreja teve que fazer o discernimento acerca das duas naturezas de Cristo, da natureza humana e divina, ou seja, da realidade do Cristo como perfeito homem e perfeito Deus. Isso é um dogma. É um dogma que nós aceitamos. Por quê? Porque foi transmitido a nós. E aqueles primeiros apóstolos experienciaram esse dogma. Então o dogma ele tem essa função de transmitir a verdade para que ela não se perca. E a partir do momento que se recebe o dogma, o homem medita neste dogma e procura reengendrar, ou seja, busca ter a mesma experiência fundamental que é a raiz desse dogma. A mesma coisa é feita quando se enuncia palavras acerca de Deus. Cada conceito que o filósofo, como Santo Tomás e Santo Anselmo, eles enunciam acerca de Deus, eles são encapsulamentos de experiências que eles tiveram. E que quando eles passam para nós, nos seus escritos, a função do homem é meditar em cima desses escritos para que ele possa ter a mesma experiência.
eu compreender essa experiência. Então, o grande problema é quando você pega essas expressões, esses escritos, e de alguma forma você os reifica, ou seja, você os toma como verdades absolutizantes e quando, mesmo dentro do próprio processo da igreja, de, por exemplo, um outro santo falar uma outra verdade acerca de Deus, essa verdade entrar em aparente contradição com uma verdade anterior enunciada. Por quê? Porque às vezes vai ter uma experiência particular que é diferente, certo? Então, o grande problema da absolutização dessas expressões é justamente você encerrar toda a realidade do absoluto divino numa pequena expressão conceitual. Quando essa expressão conceitual, ela na verdade serve para abrir a consciência humana para uma experiência mais profunda. E é justamente esse problema que o Fegner comenta, não apenas nesse artigo, mas em cima de todos os seus comentários acerca da teologia dogmática. E é muito interessante, tem uma outra trecho aqui que eu gostaria de ler e comentar em cima dele. Essa hipostatização da consciência reflexiva obscurece o fato de que o próprio movimento noético, isto é, o movimento da razão, o movimento de compreensão da realidade com essa capacidade da consciência, que é a noesis, que é a razão, o encontro divino-humano, ou seja, esse encontro, e quando se diz encontro aqui, é essa relação de experiência participativa divino-humana, é um processo ativo na atenção em direção aos símbolos de fé. A hipostatização dos símbolos reflexivos vai levar à interpretação deformante do processo do pensamento. Então, o que acontece? Quando nós formos aqui em encontro, eu vou falar de um conceito que o Fegner usa, que é o conceito de metaxe. É justamente o conceito na qual ele emprega do Fegner, do Platão, que é o espaço na qual a alma tem a experiência humano-divina, tem a experiência com o divino. E quando nós falamos encontro, espaço, vejam como a nossa consciência ela tende a conceber essas realidades como coisificadas, como se fosse me encontrar com alguém daqui a pouco, como se fosse conversar com alguém, apertar a mão de alguém. Sendo que essas palavras, elas se referem a realidades coisificadas, a realidades materiais, a realidades com corpo. Só que nós empregamos essa linguagem para tentar traduzir experiências transcendentes, experiências que, por exemplo, elas não têm lugar. A alma não tem lugar, a alma não ocupa lugar, a alma é imaterial. E, no entanto, a alma tem uma relação com Deus, uma experiência, um encontro num determinado espaço. Espaço esse que não designa um lugar físico, mas uma experiência. Então, veja como a linguagem ela vai apontar para uma realidade mais profunda, mas que se eu não tiver essa consciência, eu estaria limitado a ela. Eu estaria limitado à expressão linguística e vou ter uma tendência a hipostasiar, a acreditar, por exemplo, que existe um espaço material na qual a minha alma ela vai conversar com Deus, na qual eu vou, de alguma forma, me alienar da realidade ao meu redor. Ou pior, eu vou acabar acreditando que a realidade na qual eu estou imerso está separada de Deus, que Deus não está na realidade na qual eu estou. De alguma forma, ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo e nós não estamos nos relacionando. Nós estamos separados como sujeitos. Então, esse é um problema da linguagem. E, claro, esse problema não pode ser resolvido. Por quê? Porque ele faz parte da própria estrutura de articulação que o ser humano encontrou ao longo da sua história de aprender e passar essas verdades. Isso faz parte da atenção humana. E essa atenção ela é insolúvel. Ela não pode ser abolida. Ela pode ser apenas aceita. E isso é um ponto que, inclusive, eu pretendo comentar
no próximo vídeo sobre o problema de quando essa tensão ela é abolida, ou seja, quando essa tensão de alguma forma ela é deformada e o que acontece, as consequências quando ela é deformada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, já deu 30 minutos, eu acredito que já é o suficiente para uma reflexão. Infelizmente eu não consegui aprofundar muito acerca de alguns pontos de Santo Anselmo, mais de Santo Tomás de Aquino. E no próximo vídeo, então, eu vou falar um pouco acerca do proslógio de Santo Anselmo, de que tipo de experiência particular ele estava tentando encerrar ali, e também de Platão a partir desse artigo que o Feiglin ele analisa. Fico por aqui, agradeço a todos que ficaram até o fim, quem está dando o seu apoio, quem quiser também me apoiar ou quiser tirar uma dúvida em particular pode colocar aqui nos comentários ou sugerir um vídeo para algum tema sobre essa situação, sobre essa questão. Agradeço desde já a todos, fiquem com Deus, grande abraço.